Dia de vida, mais um dia de vitória, mais um dia de bênção. Que Deus te abençoe onde você estiver. Receba nessa tarde a doce e maravilhosa paz de Cristo Jesus em teu coração. Que a boa mão de Deus esteja estendida para te guardar, te abençoar, te proteger, abrir as portas e derramar sobre você as mais ricas bênçãos dos céus. É o desejo do nosso coração nessa tarde. Graças a Deus pela equipe de voz missionária desse dia e a você aí interagindo no norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e o sul e além fronteira, né? Nossos missionários além fronteira que estão sintonizados conosco nessa tarde de sábado. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Obrigado por tudo aquilo que você tem feito pela obra missionária. Nós sabemos que precisamos mais de missionários, mas precisamos que você interceda também pelos missionários. É muito importante a vossa intercessão. É muito necessário a intercessão de cada irmão pela obra missionária. O pastor Jorge acabou de prestar um relatório sobre o projeto Haiti e é muito interessante a gente interceder pelo Haiti. É um país entregue ao voodoo, uma feitiçaria diabólica, demoníaca e regida pelas mulheres. O voodoo é uma das piores macumbas que existe, né? O país ali está jogado às traças. Quando você entra, você tem que pagar alguém para te proteger. Você tem que pagar soldados para andarem com você, né? Do contrário, você entra, mas não sai vivo. Isso, assim está o Haiti. Nossos missionários correm risco, né? Risco de serem sequestrados, serem presos, serem mortos, né? E isso depende muito da nossa intercessão pelos missionários, porque quando intercedemos e repreendemos os demônios, Deus nos ouve, Deus nos responde, Deus guarda o missionário. Eles fazem um lindo trabalho e o inferno não está contente com isso. O inferno não está satisfeito nem que você contribua, nem que você interceda e nem que o missionário esteja lá. Por isso é muito importante a nossa intercessão. E deixamos aqui o pedido, o apelo, né? Interceda mais pelos missionários. Quando você for consagrar, consagre pelos missionários. Quando você for entregar uma vigília, uma oração, um sacrifício, entregue para a Deus, mas não esqueça do missionário no campo, né? Nossos missionários dentro do Brasil, lá no norte, lá no nordeste, né? Os missionários lá no centro-oeste, aqui no sul, no sudeste, os missionários que estão na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, na Bolívia, na Colômbia, no Peru, na Venezuela, os missionários que estão ali no Caribe, Cuba, República Dominicana, Haiti, os missionários que estão na África, aquele continente tão difícil, tão árduo, né? Na África, na Europa e agora na Ásia. Também temos projetos lindos e maravilhosos ali na Ásia. Enfim, meus irmãos, é necessário interceder. É o nosso dever. Também estamos intercedendo pelo nosso Brasil, para que haja paz entre os poderes, haja paz entre o povo, né? Para que haja justiça. A justiça é muito importante nesta hora. E a igreja, ela é a mediadora. A igreja está no meio. Nós temos essa mediação entre Deus e o homem. Não existe outro mediador. 1 Timóteo 2,5. Não existe outro mediador entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo, homem. Ele é o mediador. E nós o representamos, somos embaixadores do Senhor e nós precisamos interceder pelo nosso Brasil, para que o Evangelho tenha livre curso, para que o Evangelho tenha liberdade de ser pregado, para que os cultos não venham ser interrompidos. E ainda temos liberdade, e essa liberdade nós devemos pagar o preço por ela. Enfim, meus irmãos, intercedemos pela obra missionária. Nós precisamos sim de intercessores, precisamos sim de mantenedores, precisamos sim de pessoas que sustentem a obra missionária, mas também de intercessores pela obra missionária.
Eu tenho uma reflexão, uma palavra no meu coração nessa tarde que quero compartilhar com você nesse espaço de tempo que tenho aqui, né? Está no Evangelho de João, capítulo 7, verso 37, 38, 39. Evangelho de João, capítulo 7, 37, 38, 39, que diz: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não ter sido glorificado. Eu vou repetir a leitura, que são 3 versículos. João 7,37. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Que água é esta, né? Que sede é essa que o ser humano tem quando está longe de Deus, né? Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. O mais interessante aqui nessa leitura é que ele está acompanhando uma festa. Jesus está acompanhando uma procissão, né? Está olhando aquela procissão e ele falou do Espírito que eles haviam de receber. Era uma promessa, estava em Joel. Era uma promessa, estava em Isaías. Era uma promessa, estava nos profetas maiores e menores. E foi profetizado. Mas Satanás, já antes, lá no Jardim do Éden, quando Deus colocou o homem no meio de 4 rios, Gion, Pison, Tigre e Eufrates. Gion, Pison, Tigre e Eufrates. A região mais rica que era da terra, onde o ouro daquela terra era especial, onde as pedras preciosas eram especiais. Satanás conseguiu arrancar o homem do meio dos 4 rios. Satanás fez com que o homem caísse no pecado e foi arrancado daquele lugar de abundantes águas, de abundante riqueza, e colocou o homem num deserto nessa vida, longe de Deus. Mas Jesus é tão lindo, tão maravilhoso, que ele não voltou a colocar o homem no meio dos 4 rios, não. Ele veio e colocou um rio dentro do homem, dentro do ser humano. Ele coloca um rio, ele diz: no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Ó, ele não voltou a colocar o homem na mesma situação, no mesmo lugar, como Deus o colocara no começo. Não, ele colocou um rio dentro do ser humano. Nós temos esse rio que jorra constantemente água pela nossa boca, pelos nossos olhos. Este rio, quando pregamos, quando testificamos, quando testemunhamos, quando falamos, quando abraçamos, quando oramos, quando adoramos, quando louvamos, este rio ele sai do nosso ventre. É um rio que sacia a sede do ser humano. O ser humano pode ter bilhões em contas bancárias. O ser humano pode ser rico em todas as áreas da sua vida. Mas sem Deus, ele é um miserável num deserto, está passando sede. Sua alma tem sede, sua alma tem fome, sua alma tem necessidade. Só tem essa água em abundância quem tem Jesus no coração. Ele é a fonte inesgotável. Jesus Cristo é a fonte inesgotável. Não é Buda, não é Maomé, não é Allan Kardec, não é Aparecida, não é o Papa, não é o pastor, não é o apóstolo, não. Esse rio inesgotável, essa fonte inesgotável chama-se Jesus Cristo de Nazaré. E quando o coração está cheio, fala a boca. E quando o coração está cheio, nós proferimos palavras proferidas, profetizadas por Cristo Jesus. Esse rio precisa estar em constante movimento.
nós nos alimentamos e nós alimentamos outras pessoas, né? Por que que o Mar Morto é chamado de Mar Morto? Porque ele recebe a água, ele não dá para ninguém. Ele recebe a água e ela fica estocada, sal. Ela tem uma concentração grande de sal. Por isso é chamado de Mar Morto. Porque o Rio Jordão é um rio vivo. Porque ele desce, ele abastece. Nós temos que ser um Jordão. Nós temos que ser um rio vivo. Nós recebemos e nós doamos. Nós recebemos e nós presenteamos. Nós recebemos e nós alimentamos. Por isso você movimenta essas águas. Ela não cria bactéria, nem limo, nem vermes. Ela é viva constantemente. É por isso que Jesus disse: no último dia, depois de ver toda aquela procissão de 7 dias, no 8º dia ele disse: quem tem ainda sede, vem a mim, beba. Olha só, aquele povo ia lá no tanque de Siloé, enchia os vasos de água e saía molhando as ruas, molhava as escadarias do templo e diziam: obrigado, Senhor, pelos 40 anos do deserto que não faltou água. Obrigado, Senhor, pela chuva serôdia e temporã. A seródia, ela é a chuva do plantio. Quando eles iam plantar, esperavam que essa chuva caísse. Ela amolecia, amaciava a terra, umedecia a terra. E eles plantavam sua semente. E essa semente eclodia. Essa semente ela começava a brotar. Mas chegava na hora do fruto, o fruto precisava amadurecer. Então vinha a chamada chuva temporã. A chuva para amadurecer o fruto, né? Então eles diziam: obrigado, Senhor, pela água dos 40 anos em pleno deserto, aquela rocha que seguia o povo, ou o povo que seguia a rocha, era só falar com ela e ela cedia água. Obrigado, Senhor, pela chuva serôdia e temporã. Eles agradeciam. Era uma procissão de 7 dias e no 8º dia Jesus olha para aqueles judeus, olha para aqueles hebreus e disse: olha, já faz 8 dias que vocês estão aí tirando água do tanque de Siloé, molhando as ruas, os muros, as plantações, e molhando o templo e a escadaria e agradecendo. Mas se alguém ainda tem sede, venha a mim e beba. Como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Ah, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Eram esses 8 dias de festa chamado Festa dos Tabernáculos. Era um momento lindo, maravilhoso. As festas anuais das Santas Convocações. Em Israel ainda tem até hoje festas anuais chamadas de Santas Convocações. A festa da Páscoa, a festa dos pães asmos, a festa das primícias, a festa do Pentecoste, a festa das trombetas, a festa da expiação e a festa dos tabernáculos, que era essa daqui. 7 festas durante o ano. O povo hebreu sempre foi festeiro. Esse negócio de dizer assim, crente não deve sorrir, crente não deve ter gargalhada. Você é muito triste para dizer uma coisa dessa. O povo de Deus sempre foi um povo de festa. O povo hebreu sempre foi um povo de dança. O povo hebreu sempre foi um povo de alegria. O povo de Deus sempre foi um povo festeiro. Todos os tempos você olha esse povo fazendo festa. Cruzou o Mar Vermelho, vamos festejar. Foi para a guerra e venceu a guerra, vamos festejar. Há uma banda de música que ia junto para a guerra, para cantar os hinos. Subiu o templo, vamos cantar. Saiu do templo, vamos cantar. Nasceu alguém, vamos cantar. Esse povo sempre foi alegre, sempre foi. Agora esse negócio de alguém dizer assim, ó, crente tem que ser fechado, é santificar. A cara fechada não é símbolo de santificação. Se cara feia e fechada fosse símbolo de santificação, o pessoal já tinha colocado uma coroa na minha cabeça, né, de beatificação. Eu já tinha sido beato já faz muito tempo, né? Pela minha cara feia que eu tenho, já teria sido santo há muito tempo. Mas não tem nada a ver cara feia com santificação. É não saber interpretar a Bíblia da maneira que ela é, né? Haviam 3 festas de peregrinação chamadas trombetas, expiação e tabernáculo.
A água era trazida do tanque de Siloé e colocada numa bacia de prata ao lado do altar do sacrifício. Ali terminava a procissão. Iam molhando, jogando, regando, e ali terminava a procissão ao lado do altar. 7 dias, menos o 8º dia da procissão. Agradeciam pelos 40 anos de peregrinação no deserto, que não faltou água. Você encontra lá em 1 Coríntios capítulo 10, a rocha que seguia, era só falar com ela e a água saía da rocha, né? Eram milhões de litros de água por dia para alimentar aquele povo. Milhões de litros de água por dia, né? 7 dias menos 8º. Agradeciam pela chuva, agradeciam pela água, pela chuva serô de temporã, agradeciam pelo Espírito Santo que haviam de receber. Estavam esperando a promessa, sim, Senhor. A promessa de Joel, capítulo 2, estavam esperando a promessa. E aquilo ali simbolizava uma espera. E Jesus se apresentou na procissão, escolheu um lugar estratégico para dizer esse texto: se alguém tem sede, venha a mim, beba. Você já viu um vendedor de água em Israel? Ele usa nas costas vamos dizer, uma bombona de alumínio, né, nas costas, e ele vai pelas ruas, aquela bombinha, ele bombeia ela, né, ela sai com gás ou sem gás, né, e ele vende água, vendedor de água. É muito comum você ver isso aí em Israel, um vendedor de água. Que coisa linda, né? Nós temos, vou dizer para você, nós temos muitos problemas de ministério no Brasil hoje, muitos. Porque esse texto aqui, quando você lê lá no Evangelho de João, eu vou voltar lá no Evangelho de João, capítulo de número 7, né? Quando você vê o Evangelho de João, capítulo 7, Jesus começa dizendo, João capítulo 7, João capítulo 7, verso 1. Depois disso, Jesus andava pela Galileia, não podia andar pela Judeia, porque os judeus procuravam matá-lo. Veja a situação dele, era um tempo de festa, mas a lei estava procurando Jesus para matar, né? E Jesus começa a andar. Ele foi convidado para uma festa, mas ele disse, não, eu não vou. Quando seus irmãos já tinham subido à festa, então ele subiu, e não manifestamente, mas em oculto. Capítulo 7 de João, verso 10. E ora, os judeus procuravam na festa e diziam, onde ele está? Um dizia, não, ele é louco. Outro dizia, não, ele engana o povo. Outro dizia, não, ele é o Messias. Havia uma divisão no meio do povo, né? Uns murmuravam, outros criticavam, outros diziam que ele tinha demônio. Olha só. Outros chegavam a dizer que Jesus tinha demônio. E Jesus dizia, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Vocês estão ouvindo algo que não é meu, foi o Pai que me enviou, né? Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ele é Deus, é de Deus, ou se eu falo de Deus, eu falo de mim mesmo, né? Escutem então. Ele dizia, escutem. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não é injustiça. Aí ele começa a falar de Moisés, capítulo 7, verso 20, e no 24 ele diz assim, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a justiça. Cuidado com o que vocês estão falando, né? No verso 25, ele se declara o Messias. Então alguns dos de Jerusalém diziam, este é o que procuram matar. E ele disse, ele aí falando abertamente, nada lhe dizem. Porventura sabem verdadeiramente os príncipes de que ele é realmente o Cristo? Né? Havia uma dúvida. E a palavra do Senhor é muito clara. No verso 28 do capítulo 7 de João, diz, clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo, vós conhecei-me e sabeis de onde sou, e não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual não conheceis. Mas eu conheço, porque dele sou e ele me enviou. Ele era claro na sua palavra, né? Havia uma contenda entre os religiosos da época. Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele essas coisas, e os fariseus, os principais sacerdotes, mandaram servidores para prendê-lo. Olha, meus irmãos, aqui nós encontramos nesse texto uma coisa que está acontecendo nos nossos dias hoje. Disse-lhe, pois, Jesus, ainda um pouco de tempo estou convosco, depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não achareis, e onde eu estou, vós não podereis. Verso 34. O verso 35, disseram, pois, os judeus um para os outros, para onde irá esse que nós não acharemos? Será que vai para os gregos, né? O verso 37 ele diz, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba.
Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Isto ele disse, do Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem. É preciso crer, porque o Espírito Santo ainda não fora dado por ainda Jesus não ter sido glorificado. O Espírito Santo desceu no Pentecostes 50 dias após a crucificação. Então muitos da multidão, ouvindo essa palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. E eu quero voltar no texto, eu quero voltar na palavra lá. Hoje nós temos muitos problemas de ministério, né? No Brasil, pessoas discutindo qual é a igreja ou ministério é o melhor, é o maior, chegando ao ponto de ir à justiça. Olha, meus irmãos, nós estamos vivendo esse grande dilema no Brasil hoje, né? Ah não, o ministério apostólico daquele fulano lá é maior. Ah não, daquele bispo lá, o ministério dele é melhor, né? Ah não, aquela igreja Assembleia de Deus é a melhor. Ah não, aquela batista. E as pessoas chegam aí na justiça. Tem pessoas vendendo igreja com porteira fechada, com o rebanho dentro, né? Nunca se viu tal coisa na vida. Tem pessoas que vendem ministério, tem pessoas que perdem o ministério, tem pessoas que compram o ministério, já compram com rebanho. Nunca se viu uma loucura como esta. E naquele tempo havia essa discussão. Não, os escribas são melhor. Não, os fariseus são melhor. Não, os saduceus são melhor. Não, os herodianos são melhor. Não, os essênios são mais santos. Havia essa discussão porque havia facções dentro da igreja. E no Brasil chegamos a esse ponto. Ninguém está preocupado com o rio da vida. Ninguém está preocupado com o avivamento. Não. Essas grandes denominações não estão preocupadas em alimentar o povo, em que a água seja derramada como chuva, em que os rios saiam e brotam de dentro das pessoas. Não. Estão preocupados com a ganância, com a posição social, com o privilégio, com a sua cadeira cativa. Isso é perigoso. A cada dia você vê um escândalo. O bispo tal caiu, o apóstolo tal caiu, o pastor tal caiu, o padre tal caiu, o bispo tal caiu. E a gente vê isso. E eu torno a dizer uma coisa que alguns não concordam comigo, mas é um pensamento que eu tenho. A igreja hoje, ela está sendo conhecida não pelos milagres, mas pelos escândalos. A igreja hoje não é como a igreja primitiva, que se conhecia por abrir os olhos dos cegos, paralíticos andarem, os coxos se levantarem, né? Os leprosos serem limpos, a salvação dos sacerdotes, a salvação do povo. A igreja foi conhecida por um grande mover do Espírito Santo. Hoje a igreja está sendo conhecida pelos escândalos da liderança, que tem um olho grande demais na riqueza. O povo dentro da igreja paupérrimo e a liderança com jatos particulares. Poderia ter, não sou contra, mas, meus irmãos, a preocupação maior é o que disse Jesus: se alguém crer em mim, rios de água viva correrão do seu ventre. Não estamos preocupados com a secura. Não estamos preocupados com o deserto no meio da igreja. Não. Hoje, a justiça, as pessoas vão lá para a justiça brigar de ministério com ministério perante o ímpio. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 6, será que não tem sábio no meio de vós? É preciso 2 justos ir para um tribunal de ímpio? Será que não existe alguém no meio de vós que saiba julgar? Né? Ele falou assim, já é errado essa demanda entre vocês. Agora, pior do que tudo é diante de um juiz iníquo, e ele vai julgar a vossa causa, porque no nosso Brasil e no mundo não tem justiça, né? Olha, tem gente perdendo tempo enquanto almas estão morrendo de sede e de fome. Tem pessoas perdendo tempo, guerreando no meio do ministério, guerreando de ministério para ministério. O meu é melhor, o meu é maior, o meu é mais rico, o meu é mais poderoso, o meu tem mais igreja, o meu abrange mais. E o povo dentro da igreja morrendo de sede, porque a preocupação hoje não é avivamento, a preocupação hoje é modelo, é norma, é regra, é isso, é aquilo. Estamos despreocupados
cuidados, porque nós vemos hoje muitas procissões no mundo, muitas procissões no mundo hoje, e a igreja está imitando essas procissões. Jesus começou a olhar aquelas procissões ali, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, sétimo dia, e nada mudou no meio daquele povo, até que ele se coloca em pé e diz: ei, se alguém aí ainda tem sede, vem a mim, beba. O que ele quis dizer? Que não importa esse aglomero de pessoas, não importa esse monte de procissão, o povo continua com sede. Nós temos muitas procissões hoje no Brasil. Nós temos a procissão do carnaval, a procissão do carnaval, e tem igreja com bloco de carnaval, por incrível que pareça, igrejas pentecostais. Nós temos a procissão do Sírio lá no Sírio, lá no Amazonas, né? Acho que é Sírio, né? No Amazonas. A procissão da Aparecida do Norte, em São Paulo. Nós temos a procissão aí dessa vaquejada lá pro oeste de São Paulo, Bauru e aquela região ali, né? Nós temos a procissão da Oktoberfest aqui em Blumenau, aqui na região alemã do estado de Santa Catarina. Nós temos a procissão das passeatas políticas, e tá cheio de crente, em vez de buscar a presença de Deus, estão no meio das passeatas. Temos a procissão da Copa do Mundo de futebol, que o povo se veste de verde e amarelo e não quer nem saber de igreja nessa época. E quando essas procissões terminam, o povo está mais sedento do que quando começou essas procissões. E tem muito crente sendo levado para esse lado, né? Esquecendo que Deus tem um rio para colocar dentro de nós outros. E quando Ele coloca esse rio dentro de nós, nós não conseguimos parar de falar do seu amor, falar das suas maravilhas, dos seus milagres. Isso nós precisamos. É quando termina essas procissões, eu vou dizer para você: olha, o povo está mais sedento. O Espírito Santo no Antigo Testamento, ele foi prometido. Havia somente 4 tipos de pessoas que recebiam o Espírito Santo no Antigo Testamento. Quando você procura, existe somente 4 tipos de pessoas que recebiam, e era o rei, o sacerdote, o profeta e o juiz. Ninguém mais recebia o Espírito Santo. Hoje não, está disponível para todos nós. O Espírito Santo está disponível, é só crer em Jesus Cristo, crer que Ele enche, crer que Ele renova, crer que Ele pode colocar um rio dentro de cada um de nós. É lindo, é maravilhoso, é maravilhoso. Houve uma exceção lá no Antigo Testamento, houve uma exceção. Lá em Números capítulo 11, verso 23, houve uma exceção, porque não era rei, nem sacerdote, nem profeta, nem juiz. Eram apenas homens que Deus escolheu para derramar sobre eles o Espírito Santo. Está em Números 11, 23, que diz: porém o Senhor disse a Moisés: teria sido encurtada a mão do Senhor, agora verás se a minha palavra se há de cumprir ou não. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, sobre Moisés, pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens, o nome de um era Eudade e o nome do outro Medade. E repousou sobre eles o Espírito, porquanto estava entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizaram no arraial. Números 11, 27. Então correu um moço e anunciou a Moisés, dizendo: Eudade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe, manda eles ficarem quietos. Porém Moisés lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o Espírito sobre todos eles. Moisés profetizou para nós, nossos dias. O Espírito Santo é derramado sobre todos aqueles que creem. Basta crer, basta não ter pecado escondido,
Basta ter um coração aberto, contrito, quebrantado, crer na palavra, crer em Deus, crer em Jesus, crer no sacrifício, porque o Espírito Santo é derramado. Joel profetizou para os dias da inauguração da igreja e para os nossos dias. Joel 2, 28 e 29, e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Não importa se é amarelo asiático, se é negrinho africano, se é branquelo europeu, se é mestiço americano, latino-americano, não importa, sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonho e vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei o meu Espírito. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz e nós não fizemos. Quando Deus quer derramar, Ele derrama. Quando Deus quer fazer, Ele faz. Alguns estão alegres por ver a igreja crescendo assustadoramente. Eu não me assusto com isso não, né? No Brasil, tem gente que diz, olha como a igreja está crescendo. Somos mais de 50 milhões de cristãos. Somos 80 milhões de cristãos. Eu não me assusto com isso, sabe por quê? Mas nunca se viu tanta secura, fome espiritual, gente vazia de Deus, cheia de emoções, riso, danças, festas, mas vazio do Espírito Santo. Nunca se viu um vazio tão grande, muitas aglomerações, ajuntamento do povo, mas sem compromisso com Deus e com a sua palavra, e isto é perigoso. Falta do fogo do Espírito, falta a manifestação dos dons espirituais, falta de milagres, falta de maravilha, falta de curas milagrosas, falta de libertação no meio do povo. Meus irmãos, não é só o aglomero, não é só os congressos, não é só os grandes eventos, é o rio que tem que correr no nosso meio, é a água da vida que tem que saciar a sede do ser humano, e nisso nós estamos tendo muita falta no Brasil. As pessoas entram secas e saem vazias, porque não tem a manifestação do Espírito Santo. Muita gente com sede, com fome de Deus, e faltando líderes que tenham água para dar de beber ao povo. A culpa não é do povo, a culpa é nossa, da liderança. Nós temos que ser ícones, nós que temos que ser referenciais, nós temos que ser o espelho, porque a membresia está se espelhando na liderança. Liderança vazia, povo vazio. Liderança cheia, povo cheio. Liderança alegre, povo alegre. Liderança botando aquele rio para fora quando testifica, quando prega, quando ensina, o povo vai imitá-lo também, vai buscar a presença do Senhor. Precisamos no Brasil de líderes que não misturem política com religião, líderes que estejam separados para Deus, a serviço das almas perdidas. É uma realidade. Precisamos de líderes que não fiquem arrancando a lã e a gordura das ovelhas, mas sim alimentando-as com a palavra e enchendo elas dessa água viva que sacia a sede. Glória seja dada ao nome do Senhor. O profeta Ezequiel já profetizou e já dizia em Israel que não havia pastores que estivessem fazendo a vontade de Deus para com o rebanho do Senhor. Lá em Ezequiel 34 diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de que se apacentam a si mesmo, não devem os pastores apacentar as ovelhas? Ezequiel 34 verso 3. Comeis a gordura e vos vestis da lã, matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Não apacentais as ovelhas, as fracas não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor,
tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. Ezequiel 34, verso 6. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por todo o outeiro. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem as buscasse. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto para todas as feras do campo, por falta de pastor, os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, e os pastores apacentaram a si mesmo, e não apacentaram as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que estou contra os pastores, das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas. Os pastores não se apacentarão mais a si mesmo, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto. Ezequiel está profetizando sobre a nação de Israel, sobre uma liderança que não estava tendo responsabilidade pela nação, não estava guiando o povo como deveria, protegendo como deveria, ensinando como deveria. E nós transferimos para os dias de hoje que não é diferente. São 10 tipos de ovelha nesse texto. Olha só, 10 tipos de ovelha que você, obreiro, tem dentro da sua igreja. 10 tipos de ovelha que eu tenho dentro da minha congregação, né? A gorda, a magra, a doente, a forte, a fraca, a desgarrada, a perdida, o bode, o carneiro e o borrego, né? 10 tipos de ovelha dentro da minha congregação, e você tem dentro da tua congregação. A gorda, a magra, a doente, a forte, a fraca, a desgarrada, a perdida, o bode, o cordeiro e o borrego. Qual delas nós demos mais importância? Qual delas nós abraçamos mais? Qual delas está sempre pertinho de nós? A gorda, a magra, a doente, a forte, a fraca, a desgarrada, a perdida, o bode, o cordeiro ou o borrego? Qual delas o afago nosso, o abraço, o carinho é melhor? Naturalmente, hoje em dia é a gorda, é a forte, né? Mas a magra, a doente, a fraca, a desgarrada, a perdida, Ezequiel já dizia na sua profecia: os pastores não têm buscado, elas não dizimam, elas não ofertam, elas não contribuem, elas dependem de Bolsa Família, elas dependem de uma cesta básica, elas dependem de remédio da igreja, elas dependem de conta de água, de luz, de telefone, elas dependem de tudo. Bom, por que eu vou estar abraçando? São almas, são vidas, são pessoas, e Deus coloca elas ali para nos provar. Deus coloca elas ali para que venhamos a enxergar com a ótica divina e não com a ótica humana. Na ótica humana eu prefiro a gorda, a forte, né? O borrego. Sabe o que é o borrego? Aquele tipo de ovelha que ela é guardada, ela não faz força, a comida dela é separada, sabe? Ela fica num reservatório, só para o dia do desfile, só para o dia do congresso, só para o dia do evento. Aí no dia do evento ela aparece bem penteada, bem perfumada, porque ela vai desfilar. O borrego é aquele que desfila, né? Vamos dizer, como que se chama, aquele... Um festival lá, né? Que vem apresentar bois e vacas e ovelhas, e lá vai o borrego da minha igreja, eu apresentando ele como símbolo de perfeição do meu rebanho.
Tem pessoas que são reservadas só para o dia do congresso. Na vigília não aparece, no jejum não aparece, na hora de construir não aparece, na hora de reformar não aparece, na hora de visitar na UTI não aparece, na hora de expulsar demônio não aparece, na hora de orar pelos enfermos não aparece, mas aparece na festa. O borrego é terrível. E também tem o bode que só serve dar cabeçada nos outros e botar a gente para fora, e o cordeiro que só serve para reproduzir. Onde devemos encontrar o Espírito Santo para que venhamos a ter um rebanho homogêneo, um rebanho, Senhor, um rebanho cheio da presença do Senhor. As pessoas estão procurando as coisas certas nos lugares errados por falta de orientação. Sabe, o Espírito Santo não está nas baladas da vida. O Espírito Santo não está nos bares da vida, nem nos lugares onde se mistura o santo com o profano. Não, ali não está o Espírito Santo. Ele está no meio do povo de Deus, onde nos reunimos para adorar a Deus e para receber dele uma porção dobrada do seu Espírito. O Espírito Santo é o nosso paráclito, ou o nosso paracleto, como querer você. Ele é o nosso advogado, nosso amigo, nosso consolador, nosso guia, nosso santificador, nosso confortador. Ele nos alegra, ele nos renova, ele nos enche de gozo. Ele é Deus, ele é Senhor, é Ele que dirige as nossas vidas. E esse Espírito Santo quer colocar um rio dentro de você, quer colocar um rio dentro de nós. Ele sempre nos está convidando para conhecê-lo melhor. O Espírito Santo, quando você se aproxima dele, ele tem propostas lindas para cada um de nós. Ele fala ao nosso coração, ele interage conosco. E lá em Ezequiel 47, existe uma proposta de Deus para cada um de nós nessa tarde. Ezequiel 47, verso 1 ao 6. Depois disso me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da porta para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo, desde o lado da casa para o sul do altar. Ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, 500 metros, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelo tornozelo. Até aí tudo bem. Ele mediu mais 1000, mais 500 metros, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos, e até aí, e outra vez mediu mais 1000, águas que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se poderia passar. E disse-me: viste, filho do homem? Então levou-me e fez voltar para a margem. Que coisa linda! O Espírito Santo, quando a gente começa a crer, começa a obedecer, começa a tirar os pecados e confessá-los, não guardar nada dentro de mal no coração, ele começa a nos convidar e diz: queres conhecer verdadeiramente este rio? Ele nos dá um perímetro, um tempo de busca, de jejum, de oração, de santificação, e nós começamos a caminhar no Espírito. E de repente ele não dá mais um limite, e você começa a ter uma vida de joelhos, de oração. E de repente ele mede mais um limite e diz para você: venha, as águas vão dar no lombo. Você agora está coberto pelo Espírito de Deus, é um rio dentro de você. E ele mede mais 1000 e diz: agora vê se você consegue atravessar esse rio. E o profeta disse: eu não consigo, eu não sei nadar. Meus irmãos, não tem vida melhor do que atender a voz do Espírito Santo. Se alguém aí está me ouvindo nessa tarde e tem sede, venha a mim e beba, diz o Espírito Santo, rios de água viva correrão do seu ventre. Olha, como homens de Deus, a nossa obrigação como homens e mulheres de Deus, é sermos cheios do Espírito Santo.
é sermos cheios do Espírito Santo, vivermos o que pregamos e pregar o que vivemos nos púlpitos, onde quer que seja. Às vezes nós só glorificamos quando um amigo, parente ou familiar está pregando. Nós queremos que o povo glorifique quando nós pregamos, mas devemos ser exemplo em tudo, e principalmente quando se trata de conhecer e ser cheio do Espírito Santo. Olha, meus irmãos, a água é tudo na vida hoje. Quando a gente traz para os dias de hoje, quantos países hoje estão sem água, e é a verdadeira catástrofe de uma nação. Cidades, estados, países, regiões que outrora eram bem atendidas em matéria de irrigação, mas hoje estão completamente secas. Vejo nesses últimos dias, eu vi uma reportagem dizendo o Irã, com quase 100 milhões de habitantes, acabou a água daquele país. Você pode ir lá na internet ver, o Irã está em seca, não tem de onde tirar água. Israel se ofereceu em troca do regime dos ayatolás, ele se ofereceu a dessalinizar a água do mar para que o povo do Irã tenha água em abundância. Não aceitaram, preferiram a seca do que uma ditadura, do que se livrar daquela ditadura. E se vocês se livrarem dessa ditadura, nós vamos no mar e provemos água para todo esse país. Que coisa! Tem pessoas que preferem a escravidão, preferem o pecado, preferem as procissões dessa vida do que serem cheios do Espírito Santo. Tem pessoas que preferem ficar discutindo entre religião, discutindo entre seitas e heresias, do que serem cheios do Espírito Santo. Deus nos oferece hoje: se vieres a mim, rios de água viva correrão do seu ventre. Que coisa! Precisamos mais do que nunca buscar da parte de Deus água viva, para saciar a sede espiritual do povo que está morrendo com sede. Sabe aquele culto que você abre a Bíblia, mas não consegue pregar? É assim que deve ser a nossa igreja. Sabe aquele dia que você prepara uma palavra e você começa a falar, e o céu se abre, a glória de Deus desce e os irmãos começam a chorar, começam a saltar de alegria, e Jesus vai renovando e batizando com o Espírito Santo? É isso que está precisando na nossa igreja hoje. Sabe aquele dia que no louvor, na introdução do culto, na adoração, o céu se abre e ninguém mais tem controle do horário? É isso que Deus quer fazer na nossa igreja hoje. Nós estamos precisando de um grande mover do Espírito de Deus. Nós estamos precisando de uma chuva de graça no meio da congregação, chuva de graça no meio da igreja. Nós precisamos primeiro nos encharcar, nós precisamos primeiro mergulhar nesse rio, nós precisamos primeiro largar as procissões desse mundo e estar sozinho com Deus e dizer: enche-me do teu Espírito, enche-nos da tua graça. Porque quando terminar aqui, eu quero alimentar outras pessoas. Nós precisamos saciar a sede de milhões de pessoas que estão buscando a presença de Deus. Entram numa denominação e não encontram, entram noutra igreja e não encontram, entram numa liturgia bonita, um ritual bonito, mas a presença do Espírito Santo não está mais lá. Nós estamos vivendo de novo um deserto espiritual. Grandes congressos, grandes movimentos, grandes aglomerações não movem o coração de Deus. O que move o coração de Deus podem ser poucas pessoas, mas quebrantadas, cheias da graça, cheias da unção do Espírito Santo. E que nessa tarde poderemos dizer: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém aí tem sede, venha a mim e beba. Porque está jorrando de mim, da igreja que eu congrego, do meu ministério, ali está jorrando água viva, que sacia a sede de quem está procurando saciar a sua alma. Eu quero orar por você nesta hora. Eu sinto Deus nesse estúdio, eu sinto Deus nessa tarde,
querendo renovar você, pastor, querendo renovar você, missionário, querendo renovar você, evangelista, querendo renovar você, presbítero, querendo renovar você, diácono, auxiliar, dirigente do círculo de oração, líder de departamento. Deus quer renovar você essa tarde. Ora Maia Deus quer renovar você essa tarde. Deus quer renovar você. Oh, meu amado Espírito Santo, a tua presença, ela enche o céu, ela enche a terra, ela enche esse estúdio, o nosso coração nessa tarde. Quantos líderes estão secos e vazios, não conseguem mais orar, não conseguem mais consagrar, não conseguem mais jejuar, não conseguem mais pagar o preço, perderam o caminho do altar, perderam o caminho da renovação. Quantas coisas estão ocupando sua vida, quantas procissões, quantas discussões estão ocupando o seu coração, mas nessa tarde, ó Deus, nos voltamos para Ti e pedimos: Senhor, renova este homem, renova esta mulher, renova esse Teu filho, renova esse Teu servo, Senhor, porque diante dele, diante de um púlpito, há dezenas, centenas, às vezes milhares de pessoas sedentas, que estão esperando, Senhor, jorrar daquele coração rio de água viva. Oh Senhor, que nessa tarde o Senhor possa se apresentar para cada pessoa que nos ouve e possa dar o mesmo brado, o mesmo grito que o Senhor deu para o povo de Israel naquele dia de festa: ei, se alguém aí tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Aleluia. Sacia a nossa sede a cada dia, sacia a nossa alma a cada dia, Senhor. Deus, enche-nos do Teu Espírito, renova os dons ministeriais, renova os dons espirituais, capacita Teu povo. Tu chamaste à parte os Teus discípulos, Mateus capítulo 10, verso 1, Tu chamaste os Teus discípulos à parte e deste a eles a autoridade para expulsar demônios, curar enfermos e todos os doentes. E este mesmo poder, esta mesma unção está para nós hoje, Senhor. Deus, enche do Teu Espírito, dá autoridade ao Teu povo para expulsar todos os demônios, para curar os enfermos e os doentes, e para encher esse povo que está vazio, Senhor, através do poder da Tua palavra, como rios de água viva, Senhor, que saciam a sede, que regam esta terra seca. Pai, em nome de Jesus Cristo, derrama sobre esta congregação, derrama sobre esta família, derrama sobre este ministério a chuva serôdia e temporã, Pai, para que haja frutificação, para que haja, Senhor, ó Deus, a sensibilidade da presença do Espírito Santo, derramando, regando, operando maravilhas no meio do Teu povo. Nós assim os abençoamos, nós abençoamos esta família, nós abençoamos esta igreja, nós abençoamos esse ministério, nós abençoamos a obra missionária, nós abençoamos a família do contribuinte, nós abençoamos o Teu povo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, Senhor. Cristo nos deu uma fonte escondida que qualquer sede pode estancar e cujas águas repletas de vida sempre de graça nos são de fartar. Água
sairá. Viva Manará, da fonte que abriu o Senhor, água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Há muitas fontes de gozo no mundo, e nelas os homens vão sempre beber. Mas são cisternas e poços imundos que águas vivas não podem conter.